Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Bastidores do Comentário Desportivo. Convosco está acima o Rochinol, eu mesmo, para vos apresentar este programa. O meu convidado de hoje é o Mário Cajica, é licenciado e mestre em jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, fundou o site Notícias Desportivas Bola na Rede e colabora com o Observador, SIC Notícias e DAZN, onde é comentador desportivo. Na Escola Superior de Comunicação Social também é professor convidado, foi também meu professor na pós-graduação em jornalismo desportivo. Mário, obrigado por teres vindo e lanço já a Obrigado. primeira pergunta, que é: como é que surgiu o interesse pelo futebol? Olha, obrigado, Simão, antes de mais aqui por este tempinho. Olha, o interesse pelo futebol acho que foi um bocadinho como quase que todos nós, na verdade. Acaba por crescer com os amigos, com família, de estar em contacto com o meio, de jogar muito à bola com amigos, de começar-me a interessar. eh, Lá está, não me recordo do clique ao certo, era muito jovem, mas diria que terá começado com as cadernetas da Panini, dos campeonatos, de começar a interessar-me, depois os jogos de computador. Eu sempre gostei muito enfim, do habitual, do FIFA, mas primeiro se calhar o Football Manager, que na altura era o Championship Manager. Ou seja, tudo isto acho que ajudou a despontar esse bichinho do futebol, e as coisas foram surgindo muito naturalmente. A verdade é que, e estavas aí a falar do meu percurso, eu, quando estava na escola secundária, digamos assim, eu não tinha qualquer perspectiva em relação àquilo que queria fazer, só sabia que queria ficar ligado ao futebol em si, ou ter aqui algum tipo de ligação ao futebol. Acabou por ter, se calhar, acabei por ver, aliás, essa porta a abrir com o jornalismo, perceber que havia um caminho que era possível seguir, nomeadamente através da ESCS, com o jornalismo. Na altura nem havia grande coisa em relação à parte do desporto, e é por aí também depois que nasce o Bola na Rede, porque quis criar ali uma plataforma de conforto para também ir voltando a aproximar-me da área que eu gostava, e acho que é por aí. Ou seja, foi tudo muito progressivo. Primeiro, como miúdo, a jogar à bola, a jogar os jogos de computador, a colecionar cromos. Depois, com a faculdade, a perceber que havia ali possibilidades de me aproximar do meio, e olha, cá estamos. Falaste no Bola na Rede, fundaste este site em 2010 e hoje é um dos sites esportivos mais populares da atualidade. O que é que te levou a criar este projeto e que balanço fazes daquilo que o Bola na Rede alcançou desde aí? Olha, o Bola na Rede, como te dizia, surge de forma muito natural, e na ESCS não havia nada assim muito específico em relação ao desporto. Tínhamos outro tipo de abertura da ESCS em relação a outro tipo de áreas, mas em relação ao desporto em si não havia grande coisa. E eu criei o Bola na Rede nessa lógica, ou seja, de poder experienciar ali algo. Na altura também estava a começar a ESCS FM, estava a abrir a rádio lá da Escola Superior de Comunicação Social. E eu aproveitei porque vieram falar comigo que precisavam de um programa de desporto. E fiz a coisa mais básica do mundo: 3 pessoas ali comigo a fazerem. Eu era o moderador e depois tinha 3 comentadores. Começámos a criar aquilo. Um programa normal, 1 hora, uma vez por semana, tudo normal. E eu acho que o clique se começa a dar quando nós começamos a aventurar-nos para o lado do programa. Começámos a fazer uh, convites a personalidades para irem ao programa. A partir do momento em que uma aceita, as coisas melhoram substancialmente. Ou seja, tivemos na altura, o primeiro convidado que aceitou até foi o João Benedito, que foi guarda-redes do Sporting de futsal e candidato à presidência do Sporting, entretanto, que aceitou. Depois do Benedito aceitou o Madger, depois a certa altura já tínhamos o Fernando Santos. Ou seja, foi de forma muito natural que isso aconteceu. E ali a meio, que já tínhamos muitos alunos envolvidos no projeto, eu, como tinha uma boa relação com a malta de jornalismo, mas não só, de multimédia, de publicidade, etc., com mais 2 amigos no verão, olha, pensámos, vamos fazer um site, vamos
avançar com o projeto de alguma forma. E foi dito e feito, criámos o site, ainda para ver, tem com esta manobra muito, muito académica, entre alunos. Na altura até era um projeto só para alunos, só que depois começámos a ter muitas solicitações e desde aí foi neste registro. Também é um projeto que trouxe, como os cursos até se podem todos unir à volta de um projeto, tudo é útil. Exatamente, nós tínhamos pessoas de todos os cursos e no caso na origem do Bola na Rede, até foi por aí, porque de facto ajudou muito conhecer outras pessoas, porque nos ajudaram a crescer. Claro que isto depois, no princípio, deu-nos ali alguma dificuldade, porque éramos miúdos, não tínhamos muitos conhecimentos de outro tipo de áreas e tivemos efetivamente de ir crescendo com o erro para também, chegarmos onde chegámos hoje. Tivemos de aprender, eu próprio em termos profissionais tive de aprender outro tipo de coisas, não estar apenas focado no jornalismo, procurei também encontrar outro tipo de conhecimentos, perceber mais sobre redes sociais, perceber mais sobre SEO, todo o tipo de ferramentas que eu acho que poderiam ajudar a crescer a Bola na Rede, e foi também por aí que trabalhei um bocadinho, e olha, acabou por ajudar muito também nesse processo evolutivo. No fundo, foi uma aprendizagem à medida que se foi fazendo as coisas, não é? Exatamente, nem mais. E ainda hoje estamos sempre a aprender e a evoluir. Agora estamos numa era diferente, com inteligência artificial, com outro tipo de desafios, e isto nunca dá para estar parados. Estamos sempre a tentar atualizar-nos e a tentar aprender consoante o que nos vai aparecendo, não é? E eu acho que a lógica tem de ser sempre esta. Fazes comentário na Rádio Observador, na Rádio Sim, Observador e em televisão na DAZN. sim. Como é que preparas os jogos e quais as diferenças entre a rádio e a televisão para o teu papel na transmissão? Pronto, olha, eu também eu nunca tive a ambição de ser comentador, embora gostasse muito da área. Na altura surgiu-me esse convite de forma natural e, e acabei por aceitar e fui também aprendendo. Na altura era a Eleven, que depois passou a DAZN, que me abriu essa porta. E honestamente, olha, eu no início sempre senti que se calhar não é a coisa ideal para mim, vamos ver, e fui também crescendo com isso, com o trabalho de preparação, porque eu no início não me sabia preparar. Não há um curso que te indique, olha, como é que te preparas para um jogo de futebol, como é que vais preparar o comentário. Tu achas no início que é tudo importante, que tens de tirar notas de tudo, que tens de fazer um bocadinho de tudo, e se calhar as coisas não são bem assim, tens de ser muito metódico, porque, vamos lá ver, chega a haver dias em que tens, imagina, 2 jogos para fazer, não tens capacidade para usar a mesma preparação para os 2 da mesma forma, portanto tens de te adaptar e tens de saber como fazer as coisas. Eu no início não sabia fazer bem as coisas, também não havia ensinamentos nenhum sobre isso, e fui aprendendo progressivamente com as pessoas que fui apanhando, porque lá está, o meu papel, embora já tenha feito algumas narrações, eu gosto de me cingir à parte do comentário, que é a parte onde eu acho que faço melhor as coisas, e no fundo eu tentei também ir percebendo com quem estava comigo, olha, acabava o jogo, o que é que achaste, onde é que eu posso melhorar. Tentei sempre, acima de tudo, ouvir quem estava comigo para perceber onde é que eu poderia melhorar. Depois também, ouvindo-me a mim mesmo, claro que esse trabalho também tem de ser feito. Progressivamente, acho que vais criando dinâmicas, vais percebendo a pessoa que está contigo, vais conhecendo a pessoa que está contigo, vais saber se esta pessoa vai debitar saudades, eu tenho de estar muito mais preparado para trabalhar outro tipo de momento do meu comentário, mais o jogo, mais focado no jogo e não tanto em dados estatísticos. Aquela pessoa também é muito de olhar para o jogo e para a vertente tática. Se calhar aí já vou tentar ser um misto entre dados estatísticos e tática, ou seja, eu tento sempre complementar a pessoa que está comigo, não achar que estou a falar para mim, e isso é uma coisa que eu acho que é muito importante e que muitos comentadores às vezes esquecem. Eu próprio também já cometi esse erro várias vezes, que é de perceber que eu tenho de estar a falar
para o maluquinho que está, maluquinho entre aspas, com todo o respeito, mas que gosta de todo o tipo de futebol, que vê o futebol da Liga Portuguesa, mas também vê da Liga da Roménia e da Liga da Bielorrússia, o que quer que seja, mas também tem que estar preparado para que a pessoa que está em casa, que só vê, que só consome, por exemplo, a Premier League ou Premier League ou o que quer que seja, uh, me avise e que me entenda, aliás, desculpa, me entenda sobre o que eu estou a dizer. Portanto, é um equilíbrio que é muito difícil, mas que ao mesmo tempo é desafiante e que me ajuda a melhorar. E eu tento sempre ter um discurso simples, mas que revele preparação. E eu acho que esse é o maior desafio dos comentadores em Portugal, não serem demasiado elaborados para não se colocarem ali num patamar que eu acho que é um patamar que vai afastar muita gente, mas ao mesmo tempo também não serem demasiado simplistas. E desculpa, e não fugindo à tua questão, para a rádio, e isto eu acho que pega um bocadinho também no que acabei de dizer, para a rádio e tendo em conta o público que é, eu tento ter um discurso muito mais direto, muito mais conciso, muito mais claro, do ponto de vista da simplicidade do jogo. Para a DAZN, eu também porque é um público mais específico, é um público que paga também para consumir, eu tento adaptar-me se calhar e mudar aqui um bocadinho o chip e ser mais interventivo com intervenções se calhar um pouquinho mais complexas em alguns momentos, mas a verdade é que é diferente até nos timings. Eu acho que em televisão tu tens mais timings para aparecer e consegues enquadrar-te melhor. Na rádio tens muito menos tempo para comunicar, portanto tens de ser muito mais cirúrgico e tens de ir só aos pontos importantes. Na televisão tens mais tempo, porque estás ali em conversa com quem está contigo. Eu acho que toda a boa narração e comentário tem de ser uma conversa e não uma questão, uma coisa ali de pergunta e resposta. Acho que isso assim não funciona. Na rádio é assim, na rádio é mais metódico, porque efetivamente é um jogo a correr, é uma narração muito mais intensa e eu estando lá para dar apoio, não posso estar a quebrar o ritmo do narrador, portanto tem de ser uma coisa muito mais metódica, digamos assim. Portanto, eu diria que essas são as grandes diferenças. Em termos de preparação, olha, faço um bocadinho de tudo, vejo os jogos, vou procurar dados estatísticos, vou ver coisas antigas, enfim, acho que aí é um bocadinho de tudo. Eu tento não me vamos lá ver, tento não colocar demasiada pressão nos apontamentos, embora eu leve muita coisa, mas tento sempre sublinhar aquilo que eu sei. Isto não posso esquecer, isto aqui é por acréscimo, porque depois depende tudo do jogo. Tu podes ter um jogo super movimentado e nem te vai dar para olhar quase para os apontamentos, podes ter um jogo super parado e com muito pouco interesse e muito pouca história, e aí se calhar vais ter de recorrer muito mais a alguns apontamentos. Consegues aproveitar alguma coisa de um jogo para o outro, em termos de, por exemplo, imagina que estás comentas 2 jogos seguidos do Manchester City, por exemplo, Sim. E de um jogo para o outro consegues tirar alguma coisa? Fazes Sim. apontamentos para um jogo e no próximo... Sim, é residual, é residual, mas lá está, só o facto de veres o jogo com outro pormenor já é um grande aproveitamento. Olha, esta semana eu ontem fiz o jogo do Freiburg, enfim, como queiram que se diga, fiz o jogo ontem, vou fazer o jogo no sábado e vou fazer com o Braga, portanto, o facto de ter feito ontem já me vai ajudar a preparar melhor, já sei como é que eles jogaram, quem é que eles mexeram, já me vai dar mais conhecimento para o jogo frente ao Dortmund, porque lá está, não foi só ver, foi ter preparado o jogo, foi ver com mais atenção do que se estiver, por exemplo, em casa, vou olhando e vou tirando algumas notas, mas não é a mesma coisa do que estar completamente focado a 100% e a trabalhar no jogo. Portanto, só por aí já é uma grande ajuda para fazer, neste caso, o Freiburgo, seja nesta quinta, seja no sábado, seja na próxima quinta. Portanto, já me dá aqui um embalo diferente, mas no fim de contas, preparo-me sempre da mesma forma para cada jogo, mas, claro, já tendo algumas informações da equipa, seja um dado estatístico, seja a forma como joga, as substituições, claro que isso ajuda. Estar no estádio ou em estúdio? Qual destes cenários preferes e quais as diferenças entre ambos? Como é que cada local influencia o teu trabalho? Olha, é diferente. O estúdio tira-te ali um bocadinho, às vezes, a química. Por exemplo, no Observador, muitas vezes faço em estúdio e às vezes está o narrador no estádio. Nem sempre acontece. Por exemplo, este fim de semana vou fazer o Benfica.
vou estar no estádio com o narrador, ou seja, eu acho que isso vai-me dar uma liberdade diferente e, acima de tudo, uma química diferente com o narrador, já vou saber melhor quando intervir, não vou estar com o delay, porque o delay também existe, não é? Estando no estádio, o narrador não tem, obviamente, delay, mas quem está no estúdio tem sempre um atrasozinho e, portanto, às vezes não sabes quando é que tens de calar ou não. Eu creio que essa também é uma vertente muito importante, o saberes calar-te, o saberes que, olha, está a haver um momento de perigo e silencias-te. Eu faço muito isso porque eu sei que os narradores também ficam muitos estressados porque sempre começam a ver que há ali um lance de perigo e eu tento sempre dar essa margem, mas acima de tudo acho que é a química com Sobretudo, quem está. sobretudo na rádio, porque como não Claro que há, sim. como o espectador não tem imagem, o narrador é como se fosse os olhos da pessoa. Exatamente, exatamente. Portanto, o narrador tem um papel fundamental em rádio. Lá está, em televisão, tu não precisas de pormenorizar tanto certo tipo de coisas porque as pessoas estão a ver. Aliás, depois metem-se outras coisas, metes a tua opinião, metes a tua análise, e estamos lá para complementar. Em rádio, as coisas são diferentes e aí é a tua credibilidade e, acima de tudo, como dizias, são os teus olhos que vão fazer com que os outros também vejam o jogo. E o narrador tem um peso fundamental e eu tento ali apenas ser a muleta para o narrador e o apoio. Mas sim, obviamente que em estádio dá-te uma dá-te um envolvente diferente, é mais intenso, sentes tudo de forma diferente, embora, como te digo, em estúdio, uh, enfim, e se estiveres com um narrador também que te dê esse boost e que te acompanhe bem, é sempre um momento muito bom e um momento que te liga ao jogo. Estando ligado ao jogo, não sentindo a, o afastamento mais, se calhar o afastamento do narrador, se estiveres bem ligado ao jogo e ao narrador, a quem está contigo, acho que tem sempre, retiras sempre coisas boas e é sempre prazeroso fazer a emissão. Para além dos jogos, também comentas a atualidade à volta do futebol nacional, isto mais na SIC Notícias. Tendo em conta a toxicidade à volta do desporto português, sentes algum tipo de pressão a falar sobre os três grandes, o Benfica, o Porto e o Sporting? Não, olha, eu tenho por. Posso vir a morrer com isto, mas o que eu faço normalmente é dar a minha opinião e não ir com frasezinhas feitas na cabeça. Não tenho por hábito fazê-lo, não tenho por hábito ah, entrar muito na questão. Ou seja, eu não quero ser polémico só porque sim, nem quero nunca que olhem para mim dessa forma. Tenho as minhas preferências, tenho os meus gostos, como qualquer comentador. O que disser que não, acho que é um grande mentiroso, porque toda a gente tem as suas preferências, como é óbvio. Agora, Antes de sermos jornalistas, somos pessoas como outras quaisquer. como é óbvio, e temos os nossos gostos e gostamos mais do jogador X ou do jogador Y, podemos simpatizar mais com o clube Y ou com o clube Z. É por aí, sempre que se faz um bocadinho o nosso percurso e a nossa imagem. Agora, eu objetivamente não tento ter um bocadinho a minha liberdade para chegar lá. Aliás, como te digo, praticamente nunca sei o que é que vou falar antes dos programas que faço. Uma vez ou outra dizem-me, e por norma eu desconfio do que sejam os temas, mas para mim até é um alívio de certa forma, porque não vou para lá condicionado e a pensar vou dizer assim ou vou dizer assado, tento não fazê-lo e portanto o que eu faço é chego e digo o que tenho a dizer. Não vou embora tenha de o fazer, para usar coisas para as minhas redes sociais, claro que sim, mas não vou lá para o soundbite e para tentar ali ganhar alguma coisa com isso. Isso nunca o fiz, nem vou fazer. Agora, enfim, há efetivamente um ambiente mais tóxico no futebol português. Eu tento, com os meus comentários, não contribuir para isso, dando a minha opinião naturalmente. Se me perguntam se um lance é penalti ou não é, eu acho que não sou sempre a pessoa indicada, porque há comentadores especializados nesse tipo de área, mas dou a minha opinião. Se me perguntam sobre algo, eu dou a minha opinião. Agora, eu tento sempre é deitar abaixo tudo o que é extra futebol, todas estas
confusões que há antes dos jogos, depois dos jogos, nos balneários, isso aí para mim, isso é que não faz falta nenhuma no futebol, e também por aí que nós no Bola na Rede temos uma abordagem diferente com os treinadores, e é assim que queremos continuar a estar, porque eu acho que efetivamente há espaço para todos, há espaço para fazer uma pergunta polémica, há espaço para fazer uma pergunta sobre tática, há espaço para fazer uma pergunta sobre o que quer que seja, claro que sim, há espaço para todos. Do nosso lado, o nosso espaço é esse, vamos manter-nos fiéis a isso, com a ideia de que vamos errar, eles vão fazer perguntas que se calhar não fazem sentido às vezes para os treinadores, isso vai acontecer, mas o caminho é esse e não vamos mudar. Tu achas que o panorama do futebol português está muito condicionado, isto falo mais dos adeptos, muito condicionado à volta do extra-futebol e pouco futebol? Eu digo isto porque, se nós formos ver, falando aqui do jornalismo e do documentário, quando vamos às redes, opiniões polémicas, os ditos soundbites, têm muitas reações e muito, passa aqui a expressão, engagement. E Certo. coisas à volta do jogo, as questões táticas, o que o treinador quis fazer, como é que o jogador interpreta uma posição, o que é que ele tentou fazer num determinado lance em termos de decisão, é muito pouco falado. Achas que isto é cultural ou é também influenciado pelo que as pessoas veem nos meios de comunicação? Olha, a Bola na Rede está a fazer exatamente isso, que é tentarmos sempre falar sobre o jogo, e as nossas perguntas, quando temos direito a elas, nas conferências de imprensa, são sempre focadas nisso. E eu acho que o trabalho começa aí. Nós estamos a fazer o nosso. Se outros órgãos seguirem esse exemplo também, acho que também estão a fazer o deles. E eu não digo que não devam existir perguntas sobre, enfim, sobre polémicas e tudo mais. Eu acho que há espaço para todos e cada um pode seguir o seu caminho. Agora, têm de existir efetivamente mais órgãos e mais espaços em que se fale mesmo disto, e mais do jogo e mais de bola. E efetivamente, nós começando a cumprir o nosso papel, mais pessoas vão atrás, e neste caso quem nos vê e quem nos ouve vai atrás disso mesmo. Mas o que dizes também é verdade. Nós às vezes perdemos imenso tempo a fazer coisas, uma análise mais tática, uma notícia sobre o jogo ou o que seja, e não tem tráfego nenhum, ninguém quer saber. Mas se metermos que o treinador do Benfica, do Sporting ou do Porto que criticou o árbitro, ou falou do penalti X ou do lance Y, aquilo dispara. O que é que queres que eu te diga? Acho que isto é uma questão cultural, é progressivo. Nós vamos manter este caminho, sabendo que efetivamente neste momento não é um caminho que compense. Vamos progressivamente tentando moldar, sabendo que não pode ser uma coisa de um dia para o outro, é uma coisa com tempo, e vamos acreditar que com o tempo as coisas também vão ao sítio, que é isso que eu acredito. Mudando aqui um bocadinho de assunto, integras a equipa da Live Mode que irá cobrir o Mundial 2026. Expectativas tens para este projeto, e em relação ao formato de transmissões desportivas que já temos em Portugal, o que é que podemos esperar de diferente? Olha, eu vou estar apenas ligado durante o Mundial como comentador, e para mim é um grande desafio, porque nunca fiz comentários de fase final de seleções, e para mim vai ser um grande desafio nesse aspecto. Vou estar eu e o Tomás nesse papel, e efetivamente, olha, foi um convite que surgiu, fico contente com ele, porque de facto vai-me permitir, de certa forma, até realizar um pequeno sonho que eu tinha dentro da área do comentário desportivo, que era estar a comentar jogos da fase final, jogos de Portugal, jogos de outras seleções. Em termos de projeto, confesso que eu não estou bem dentro do projeto, portanto não tenho bem a noção do que poderá acontecer ou não, mas acho que a vertente do YouTube é uma vertente que tem de ser claramente explorada, já estava em falta, e portanto acho que é sempre bom, é mais qualidade que chega, é mais oferta, e quando surge oferta, quando surge diversidade, eu acho que é bom, e para muita gente poder ver os jogos de forma livre no YouTube, acho que vai ser claramente um momento importante, até para se acompanhar de forma diferente o Campeonato do Mundo. Portanto, claro que estou entusiasmado com o projeto, e acima de tudo com a vertente de poder comentar jogos de seleções, que é uma das minhas perdições. Achas que esta Live Mode pode revolucionar aqui um bocadinho a forma de transmitir os jogos em Portugal, visto que vai estar no YouTube, e o YouTube é basicamente
chega a toda a gente. Sim, já vai, ou seja, já é uma vertente diferente, portanto só por aí já está de certa forma a revolucionar, portanto tens acima de tudo mais oferta e mais diversidade para públicos diferentes. Eu creio que há um público que não está a ser devidamente explorado, que é precisamente esse público do digital, que não tem por vezes o hábito de abrir ou de ligar a televisão para ver certo tipo de conteúdos, e se calhar assim já vais ter outro tipo de público também a ser alcançado, e eu acho que é importante que isso aconteça. Estamos aqui a gravar em fim de abril, estamos a pouco mais de um mês de começar o Mundial de 2026, que terá pela primeira vez 48 seleções. Uhum. Quais as tuas expectativas para o torneio e que equipas vês como favoritas e o que esperas da prestação de Portugal na prova? Olha, expectativas, eu não sou para já muito fã de tantas equipas assim numa fase final. Eu acho que eu gostava de ver uma coisa mais reduzida, mas sei que a tendência não é essa, pelo visto a tendência até é de crescimento em todas as fases finais, portanto não sou propriamente o maior adepto, mas vou dar o braço a torcer, que efetivamente pode nos dar aqui mais interesse para conhecer mais equipas. Vamos esperar para ver em relação a isso. Eu tenho reservas, mas também não estou de costas voltadas, nem pouco mais ou menos. Quero ver como é que a coisa. Desculpa interromper, deixa-me só fazer-te uma pergunta sobre isto. Achas que haver mais seleções não banaliza um bocado um produto mundial? Deixa de ter aquele É toque assim, especial de... isto no fim de contas tem de se encontrar aqui um meio termo. E, por exemplo, se me perguntares, achas que a fase de Liga da Champions banaliza um bocado os jogos grandes? Já deixaste de ter um Real City ou assim de forma que era um jogo que tu esperavas muito tempo, que hoje em dia é uma coisa banal? Sim, mas ao mesmo tempo se calhar estamos todos de acordo que a fase de Liga torna a coisa mais interessante, e visto a forma como o Benfica se apurou com o Real Madrid, e isso tem acontecido também noutros casos, portanto tornou efetivamente a coisa mais interessante. Eu creio que aqui a vertente de termos mais equipas pode nos levar, se calhar, sim, efetivamente, há uma banalização no sentido de que é mais fácil chegar a uma fase final, sim, mas se calhar numa fase final poderás ter mais surpresas. Esperemos nós, e é isso em que eu acredito, ou pelo menos consigas colocar mais seleções num patamar acima. Antigamente era um lote muito restrito. Se tu não colocas também estas seleções mais modestas, com menos qualidade, a jogar outro tipo de jogo, se calhar elas também nunca vão evoluir a 100%. E eu acho que também o raciocínio é por aí. O que é que eu te tenho a dizer é que, olha, o caso da Bósnia com a Itália, isto se calhar há uns tempos era impensável, mas já vês que há seleções que são mais competitivas, já vês cada vez mais jogadores de qualidade em seleções que antigamente não eram seleções muito fortes e que hoje em dia vão ganhando algum peso. Portanto, eu acho que eu percebo a tua questão e efetivamente é um risco e eu quero ver esta fase final para tirar algumas dúvidas em relação a isto, mas também acho que o reverso da medalha é importante ser analisado e eu creio, imaginemos Cabo Verde, com todo o mérito de estar no Mundial, imaginemos que as coisas começam a correr bem, que tem ali um jogo interessante ou dois, já é uma montra, já é uma dosagem de aprendizagem para esta seleção, para estar ainda melhor preparada e com mais preparação para outras fases finais. Portanto, eu acho que a lógica é esta de dotar as seleções de mais experiência para irem crescendo progressivamente, porque antigamente as coisas eram muito restritas e lá está, por um lado, sim, é mais interessante porque tens sempre as grandes seleções, mas por outro também não permites que outras cresçam. E aqui tens um meio termo que pode ser interessante, vamos ver com a fase final. Interrompi a resposta anterior. Sim. Em termos de expectativas para o torneio, Uhum. favoritos, candidatos Portanto, as e expectativas Portugal. já te as dei, acho que é por aí um bocadinho de vermos o que é que vai Essa acontecer em curiosidade, relação. não é? É isso. Em relação a seleções, eu tenho sempre medo de me esquecer, mas acho que há ali uma linha forte de favoritos. Portugal está claramente nessa linha, a Inglaterra tem uma excelente seleção, a França, a Espanha, a Alemanha
vamos lá ver. Eu continuo a achar que a Alemanha tem algumas debilidades. Vamos ver como é que a coisa corre. E depois eu nunca consigo descartar a Argentina e o Brasil, embora sinta que são duas seleções que estão um bocadinho longe daquilo também que podem dar. Mesmo a seleção da Argentina, acho que pode não estar tão bem como noutras fases finais. Ainda assim, são seleções que de um momento para o outro podem disparar. Fases finais é sempre muito difícil planear algo, porque de facto isto tens um jogo mau e acaba-se a competição para ti. Mas claramente que aquelas que eu disse europeias e Brasil e Argentina têm de ser vistas como seleções favoritas ao Mundial. Em relação a Portugal, muito rapidamente, acho que Portugal tem condições óbvias para ser campeão do mundo. Eu só não coloco, se calhar, ali aquele favoritismo de primeira linha, porque Portugal nunca conquistou um campeonato do mundo, mas objetivamente acho que Portugal, com a qualidade de jogadores que tem e acima de tudo a consistência e a ligação, eu creio que o Roberto Martínez foi muito criticado por uma coisa, mas que eu até compreendo, porque há uma rotina, já tens uma convocatória mais ou menos definida. Se te perguntarem 20, 21 jogadores, já sabes praticamente todos os que vão, só ali 2 ou 3 dúvidas, e isso é bom no sentido em que já chegas com uma base e com uma estrutura muito sólida de jogadores que se conhecem bem, e Portugal nesse aspecto acho que chega bem e com boas possibilidades de ser candidato a ganhar o Campeonato do Mundo. Para fechar, falas aqui na questão do grupo que o Roberto Martínez criou, e isso é evidente. Achas que, apesar de haver esse grupo, em termos de dinâmicas dentro do campo, as coisas estão a funcionar, ou que podia estar a ser feito um melhor trabalho? Isso também acho que sim. Claro que há coisas que poderiam estar a ser feitas de forma diferente. Há muitas coisas com as quais eu não concordo, muitas dinâmicas com as quais eu não concordo e que poderiam estar a ser melhor aproveitadas, mas eu estou em crer que no Mundial, acho que o Roberto Martínez não vai inventar tanto como inventou noutros tipos de jogos. Acho que temos de ser claros. Se temos uma dupla com o Vitinho e o João Neves, que já está completamente oleada, que é uma das melhores duplas do mundo, tens de a aproveitar e não podes colocar o João Neves noutra posição. Tem de ser ali com o Vitinha, com o Bruno Fernandes, que é um dos jogadores em melhor forma também no mundo inteiro. Tem de jogar, tens de explorar melhor o Nuno Mendes, não o podes colocar como já ouvi, terceiro central, ou que seja, isso não pode acontecer nunca. Aquele terceiro central na construção. Não faz sentido nenhum para mim nesta fase. Se tens o melhor lateral do mundo, tens de lhe dar conforto para crescer e para subir no jogo e para estar confortável no lado esquerdo. Portanto, eu acho que é aí que vamos ver o que é que o Roberto Martínez terá aprendido em relação às últimas fases finais, e eu acho que tem de ser por aí. Tens de dotar os teus jogadores do melhor e de colocá-los nas posições em que estão melhores. Há um dilema claro para o Roberto Martínez, que é o Bernardo, porque o Bernardo não tem lugar no meio campo, objetivamente, não tem. Com Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, não estou a ver o Bernardo a jogar ali também. Jogando mais à frente, eu acho que o Bernardo perde muito também. Portanto, sinceramente, acho que é o grande dilema que o Roberto Martínez tem do enquadramento do Bernardo Silva. Agora, acho que é um jogador super útil, super importante, como é óbvio, mas vamos ver como é que... Acho que esse é um dos dilemas que o Martínez tem para a fase final. Bem, é com este dilema que fechamos aqui mais um episódio dos Bastidores do Comentário Desportivo. Mário, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o meu convite, e por aqui voltamos para outro episódio com outro convidado.